A Ponte Preta é um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, mas faltava uma coisa: o título, pois seus únicos troféus são 4 do Paulistão Série A2, que, vamos ser sinceros, não condizem nada com o tamanho da macaca alvinegra. Mas nesse ano tudo mudou para a Ponte, pois finalmente conquistou seu primeiro título nacional e de expressão depois de 125 anos, o Brasileirão Série C, com direito ao elenco chegando à final com salários atrasados. E se você quer saber mais sobre isso, olá, eu sou o JP FuteBR e hoje eu vou contar como a Ponte Preta, depois de tantos fracassos e frustrações, ganhou seu primeiro título relevante que, mesmo não sendo do alto escalão, enlouqueceu a apaixonada torcida pontepretana, e tudo isso com o time em graves crises financeiras. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo! Para isso, vamos voltar ao ano de 2013, onde a Ponte Preta estava na Sul-Americana, pois foi o eliminado na quarta fase da Copa do Brasil. 2012, com a terceira melhor campanha do Brasileirão daquele ano, sendo essa sua primeira competição internacional. Em sua campanha venceu o Criciúma por 2-1 no agregado, na segunda fase. Nas oitavas, fez seu primeiro jogo internacional oficial contra o Deportivo Pasto, onde perdeu pelo placar mínimo, mas avançou de fase, pois venceu por 2-0 no Majestoso. Nas quartas pegou uma pedreira, quer dizer, mais ou menos, o Vélez, e não se intimidou. Fez 2-0 na casa do adversário com gols de Elias e Fernando Babi, e se classificou para a semifinal, onde teria pela frente seu rival estadual e atual campeão do torneio, São Paulo. Aquela final que foi marcado pela desistência do Tigre no intervalo do segundo jogo no Morumbi. E também pelo início de uma seca enorme de títulos do Tricolor, que inclusive já foi quebrada. E isso estando na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mesmo com o peso da camisa e de ser o atual campeão, não adiantava. A Ponte matava favorito por favorito e fez um sonoro 3-1 no Morumbi. Na ida e na volta só administrou o placar favorável em casa, assim se classificando para sua primeira final internacional, com detalhe que essa era apenas a sua primeira participação, tendo a chance de quebrar um tabu de títulos depois de então 112 anos contra o Lanús, que é um time médio barra pequeno na Argentina. E com um empate na ida com direito à invasão do Pacaembu e com um gol inacreditável perdido por Santiago Silva. Chegou o dia 11 de dezembro de 2013 do jogo da volta e decisivo no estádio Ciudad Lanús. A Ponte tinha uma missão bastante complicada: vencer fora de casa para sagrar-se campeã. Mas se a macaca conseguiu uma vitória heróica no país contra o Vélez Sarsfield, que, convenhamos, tinha um time muito melhor que o do Lanús, nada é impossível. Mas essa noite foi trágica para os ponte-pretanos, pois com gols de Ayala e Blanco ainda no primeiro tempo, o Lanús venceu a Ponte por 2-0 e se sagrou campeão da Copa Sul-Americana 2013. Mesmo com o vice, a Ponte Preta foi guerreira e mesmo em sua primeira participação em torneios internacionais, não sentiu a pressão e chegou numa final que sempre vai ficar marcada na pele do seu torcedor. Ah, e a Ponte também não conseguiu escapar e foi rebaixada no Brasileirão daquele ano com a vice-lanterna. O ano de 2014, sem títulos e agora disputando a Série B. Começou com uma eliminação e goleada para o Santos no Paulistão e na Série B chegou na última rodada com chances de título. Era só ganhar o seu jogo e torcer para a derrota do líder Joinville para o Oeste, que estava lutando para não cair. Pelo visto a missão não era tão fácil assim, ainda mais que seu jogo é fora de casa, com o tropeço do Joinville por 1-0. A Ponte Preta só precisava ganhar do Náutico, que não brigava por nada e estava no meio da tabela. Mas tomou o empate no segundo tempo com um gol do título perdido por Adrianinho, aos 48 do segundo tempo, assim sendo vice de 2 competições de peso em 2 anos. Pelo menos o acesso para a Série A veio num bate-volta, mas voltou a ser rebaixado em 2017, para nunca mais voltar.
Nesse ano, a Ponte também foi vice no Paulista, perdendo a final para o Corinthians, chegando ao seu 5º vice-campeonato no estadual. Um número impressionante, para dizer o mínimo, pois até o Ituano, time bem menos tradicional que a Ponte, ganhou não só uma, como 2 vezes. Pelo menos o artilheiro desse Paulistão, de 2017, foi do jogador da Macaca, William Potker. Com 9 gols, empatado com Gilberto, o Gibagol, no ano seguinte, bateu na trave pelo acesso, estando antes da rodada final no G4. De 2019 a 2021, fez campanhas de meio de tabela, sem sustos, com as dívidas começando a crescer nesse período. Mas em 2022, mesmo tendo feito uma campanha razoável na Série B, foi rebaixado no Paulista depois de 23 anos, com 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, caindo junto com o Novo Horizontino, que também estava na Série B. E times como Água Santa e Inter de Limeira, que não estavam em nenhuma divisão nacional, não caíram. Bizarro. E na metade desse ano, chegou do Goiás, um jogador que, mesmo um pouco acima do peso, é um craque de bola e seria a cara da Ponte e o camisa 10 do time os últimos anos. No ano seguinte, a Ponte conquista seu pentacampeonato da Série A2 nos pênaltis para cima do seu Pipo. Quer dizer, companheiro de rebaixamento. Com ele, Elvis fazendo pênaltis decisivo e sendo o melhor jogador da competição. Mas 2024 foi um ano para esquecer, pois com 10 vitórias, 8 empates e 20 derrotas. A Macaca foi rebaixada para a Série C com uma rodada de antecedência, depois da vitória do CRB sobre o já campeão Santos e da goleada sofrida pelo Sport em casa, sendo esse seu ponto mais baixo desde 1990, onde mesmo não chegando nem perto do acesso. Jogou a Série B em 1991. Para sua sorte, pelo menos, o Guarani também foi rebaixado e com a lanterna. Com isso, as dívidas continuavam aumentando e o elenco tinha que ser reformulado urgentemente. Esse ano começou de forma boa e ruim ao mesmo tempo, com contratações do goleiro Diogo Silva vindo do Paysandu, que ainda é batedor de pênalti nato, tendo feito 2 gols em um único jogo contra o Super Grêmio. O experiente Danilo Barcelos vindo do Novo Horizontino e Jonas Toró, por empréstimo do Botafogo de Ribeirão, mesmo fazendo 22 pontos em 12 jogos na primeira fase do Paulistão. E tendo a melhor defesa do campeonato, ficou em terceira em seu grupo. 1 ponto atrás de São Bernardo e Palmeiras, mas tudo que estava ruim podia piorar, pois logo depois, a Ponte Preta foi eliminada de forma patética para o Concórdia, time sem divisão nacional na primeira fase da Copa do Brasil. Mas falando da Série C, não iria ser nem um pouco fácil, participando times com camisa pesada como Náutico, Londrina, Figueirense, ICA, e também times que estão em ascensão como São Bernardo, Maringá e até o Caxias recentemente. Mesmo estando bem na primeira fase da Série C, o treinador da Ponte, que chegou no início do ano, Alberto Valentim, foi para o América Mineiro na 16ª rodada, dando um recado aos jogadores em sua despedida por meio das redes sociais, entre aspas, guerreiros de verdade, pois eles estavam desde maio sem receber por causa de dívidas que ultrapassavam os 340 milhões de reais. E quis o destino que o sucessor no comando técnico na Ponte fosse Marcelo Fernandes, aquele mesmo que ajudou o Santos a ser rebaixado pela primeira vez, que foi demitido do Guarani, quem diria? E ao fim da primeira fase, avançou em segundo com 36 pontos, apenas atrás do Caxias, na fase final onde são 2 grupos com 4 equipes, onde os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B e o primeiro de cada grupo se enfrentam na final valendo o título. A Macaca caiu com Náutico, Brusque e outro time aí que eu não sei o nome, vencendo as 2 primeiras partidas dessa fase de grupos. Assim, conseguindo 5 vitórias seguidas, e isso com 100 dias sem receber, com gol salvador de empate Miguel do Náutico e com a vitória do Lanterna do Grupo Brusque para cima do Guarani. A Ponte voltou para a Série B de forma heróica,
com 2 jogos de antecedência, junto com Náutico, Londrina e São Bernardo. E na última rodada, como de costume, venceu seu rival por 2-0, assim, ficando no primeiro lugar do grupo, garantindo uma vaga na final e deixando seu rival sem acesso. Seu adversário na final era o Londrina, 5º colocado da primeira fase. O jogo de ida foi um empate morno no Estádio do Café e o jogo decisivo seria no Moisés Lucarelli, Casa da Ponte. E torcida veio em massa para apoiar nesse momento difícil, que poderia ser coroado com o título. E pasme, com gols de Jonas Toró aos 48 minutos, que contou com a ajuda do goleiro Luiz Daniel e Helvis de pênalti aos 78, 2 dos 3 maiores artilheiros da competição. A Macaca venceu por 2-0 e se sagrou campeã nacional pela primeira vez após 125 anos, depois de vários vices e derrocadas, mesmo com salários atrasados e dívidas que quase ultrapassam os R$500 milhão, eliminando o rival com o técnico que estava no rival. Mágico, com o direito à invasão de campo da torcida depois do apito final, impedindo a cerimônia e o levantamento da taça. Enfim, parabéns para a Ponte Preta, campeã da Série C 2025. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpa pela demora de quase 3 meses para fazer vídeo. E também, vocês gostaram dessa nova voz de ar? Deixa aí nos comentários. Esse vídeo demorou muito para ser produzido. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve e manda esse vídeo para o seu amigo torcedor da Ponte ou que gosta de histórias legais como essa no futebol. E é isso. Valeu e tchau!